Nós temos a alegria de receber hoje aqui na Uniregistral o deputado federal, Coronel Thadeu. Muito obrigado de senhor comparecer aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço o convite a todos os telespectadores da TV. É um prazer realmente poder mostrar um pouco do meu trabalho e do que eu pretendo fazer. Coronel, conta um pouco da sua carreira na Polícia Militar. Como é que o senhor ingressou na PM? Quais as experiências que o senhor poderia contar assim? Eu tive várias unidades, eu trabalhei em unidades de choque, 2º Batalhão de Choque, 3º Batalhão de Choque também. Participei também de várias atividades no policiamento de São Paulo, um pouco tempo no interior, na cidade de São José dos Campos, e a carreira às vezes nos empurra para a vida administrativa, então eu tive que trabalhar um pouco também no setor de compras, licitações, imóveis, mas o forte mesmo era poder trabalhar na rua e fazer as operações com os policiais militares. E assim foram 30 anos de serviço policial, ainda fazendo faculdade de Direito e também de Educação Física. E ao final da carreira, já com a idade um pouco avançada, me atrevi a pilotar avião e helicóptero e consegui. Então, eu fiz da minha carreira policial realmente uma carreira muito dinâmica, uma carreira muito diversificada, até podemos dizer. O senhor acha que nós estamos vivenciando uma fase em que a polícia vai ser mais prestigiada? Sim, eu espero muito nesses novos tempos que se anunciam que realmente a questão da segurança pública ela possa ser tratada de uma forma um pouco mais séria do que vinha sendo. Nós temos hoje um presidente que durante a sua campanha enfatizou muito a valorização das corporações militares, das corporações policiais principalmente. A segurança pública, todos nós sabemos, até pelo próprio anuário da violência, ela tem números estratosféricos, inaceitáveis, número de mortes, de roubos, de furtos. A nossa sociedade hoje vive um temor muito grande em qualquer cidade, seja agora do interior, seja da capital, e por isso a questão da segurança ela é muito presente. Particularmente para mim, que sou oriundo da corporação, nesse trabalho parlamentar eu vou procurar realmente ajudar muito a aprovação de medidas que realmente visem melhorar a segurança pública. Coronel, uma discussão que nós vemos na mídia e nas redes sociais é a questão da militarização das escolas. O que o senhor pensa a respeito? Ao longo do tempo, nós percebemos e vimos escancaradamente por toda a mídia que alguns valores se perderam no meio do caminho. Existem pontualmente algumas coisas que precisam ser arrumadas numa escola. Eu vejo, por exemplo, a questão dos alunos que muito frequentemente ameaçam professores, perdendo o respeito, tirando a autoridade do professor em sala de aula. Existe uma organização dentro da escola que precisa ser respeitada, desde o diretor, coordenador pedagógico, coordenador de disciplina, né? E os pais precisam muito bem entender que a criança está lá para aprender conhecimento e não educação. A educação tem que vir de dentro de casa. Esse resgate da autoridade do professor, do conceito de uma escola realmente vai ser dado com a implantação de algumas escolas militares. E não é uma escola militar, eles não vão marchar, prestar continência, não. É que vai ter alguém de alguma corporação militar, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ou da Polícia Militar, como nós já temos em alguns estados, que vai chegar e colocar ordem na casa. Ora, isso precisa ser feito dessa forma, com horário, com disciplina, com regras, né? Então não há que se assustar, a população não precisa se assustar, mas algumas coisas não vão ser permitidas. As escolas militares, por excelência, elas são padrões, né? Nós vemos que o vestibular para o ITA, né, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, tem mais candidatos do que as universidades públicas, né? Uma disputa muito grande. Há muitos anos as escolas militares, os vestibulares, são concorridos, estão entre os mais concorridos, os mais procurados. Isso dá uma clara demonstração de que a sociedade realmente não aceita essa bagunça toda que se instalou na escola pública. Até recomendável, os jovens que estão assistindo esse programa, que estão aí na faixa de 14 a 18 anos de idade, que procurem realmente
conhecer as carreiras militares, conhecer o que é a Academia do Barro Branco, Academia Militar das Agulhas Negras, Academia da Força Aérea, a Escola Naval, que realmente são carreiras que vocês podem iniciar, podem escolher. Se gostarem, sigam a carreira, porque vocês serão profissionais muito bem-sucedidos, né? E se eventualmente houver alguma dicotomia, alguma coisa que não goste, você vai conseguir procurar uma outra carreira com extrema facilidade. Tamanha é a disciplina que você ganha nesses cursos. Deputado, como é que o senhor está sentindo o parlamento? Como é que o senhor foi recebido? Como é os 70 de São Paulo se relacionam, se encontram, ou é mais uma... a agregação ali é pelo partido, ou é temático? Como é que o senhor está sentindo aí? Essa socialização, comigo ela acontece naturalmente, por temas, por bancadas, por partido. Eu interajo muito bem com todos, sem exceção, na medida em que eu vou conhecendo, por frentes parlamentares, por comissões que estão prestes a ser instaladas, inclusive. Eu, graças a Deus, inclusive, tenho a honra de anunciar que eu estou indo para a Comissão de Constituição e Justiça. Maravilha. Que é uma parabéns. cadeira muito difícil de você conseguir, e dentro do PSL, do meu partido, que terão, acredito eu, 6 vagas, eu vou ser beneficiado com uma dessas vagas, sendo já, inclusive, já fui escolhido como presidente da CCJ no próximo ano. Não é fácil, doutor Nalini, viver ali dentro, porque realmente o movimento é muito grande. Eu entro todos os dias lá às 8 horas da manhã e aí não tem hora para sair. A gente só sai a hora que acaba a última votação prevista para o dia. Infelizmente o trâmite é muito lento. Então esse é um dos desafios que eu acredito que com essa renovação que teve em torno de 50%, eram cerca de 240 parlamentares, são novos, e eu acredito que essa juventude parlamentar, ela venha realmente contribuir muito para que as coisas aconteçam muito rápido. É tudo que eu espero e que eu vou trabalhar para que aconteça mesmo. A gente fica contente, deputado, porque a ideia que nós temos, assim, quem não participa do parlamento, é de que o regimento é feito de tal forma que ele vai criando empecilhos, vai criando obstáculos, vai dificultando que se chegue à final. Aquele regimento da Câmara, ele foi feito quando haviam apenas 2 partidos, o MDB e a Arena. De lá para cá se implantou o pluripartidarismo, temos uma representação muito heterogênea hoje, com vários partidos se fazendo presente na casa, e aí as disputas democráticas, legítimas, republicanas acontecem. E isso realmente inviabiliza a rapidez que nós gostaríamos que fosse dada. E agora nós temos aí essas pautas mais importantes, reforma da Previdência, o pacote crime, o pacote anticorrupção, e vem mais medidas econômicas, medidas provisórias para ajustar essa economia. Esses são temas interessantes. Né, que o país está esperando. Né? Que nós estamos esperando justamente para poder facilitar a vida do nosso presidente, né, e promover aquilo que precisa ser feito realmente para o Brasil andar, né? E nós estamos num momento em que a juventude precisa participar, né, deputado? Nós vimos nessa eleição que as redes sociais mostraram que não adianta mais só o tempo de televisão e aquelas... A política tradicional, ela teve de abrir espaço a essa participação, né? Exatamente. O senhor vê com bons olhos essa movimentação? Isso nós estamos caminhando rumo à democracia participativa? Estamos, né? O povo tem participado bastante. Por curiosidade, até ficou perto de se votar, nessa semana que se encerrou, possibilidade de ação popular com assinaturas eletrônicas. Olha aí. Né? Que hoje, para que se vocês não sabem, tem que assinar no papel mesmo, colher lá o número certo de assinaturas e apresentar o projeto de ação popular para poder protocolar na Câmara. Então nós estávamos votando hoje de forma inédita, né, que eu até gostei do tema quando me deparei com ele. Falei, poxa, quer dizer, então a assinatura eletrônica, você apontou seu nome, o seu RG, né, tá ali, né, certificado, até o IP da sua máquina identificado,
né, a assinatura vai valer. Eu achei isso excelente. Maravilha. Olha a possibilidade que o povo vai ter futuramente de Sim. participar do processo político, Sim. né? Porque, para aqueles que não sabem, né, o projeto não precisa sair da caneta de um deputado ou de um senador, né? Existe a possibilidade da ação popular, né, e muitos deles, aquelas 10 medidas contra a corrupção que se falou muito no ano passado e no ano retrasado, ela nasceu de uma iniciativa popular, mas tiveram que desesperadamente correr com assinaturas praticamente em todos os estados, né? Eu lembro que eu trabalhava ainda na cidade de Vitória, né, capital do Espírito Santo, quando veio um piloto de helicóptero pedir que eu assinasse, colocasse lá, e a assinatura tem que bater com o documento, né, com o seu CPF, o seu título de eleitor, o seu nome completo e a assinatura. Então é feito dessa forma, é muito trabalhoso. Então por que não simplificar Sim. isso, né, usando a tecnologia, já que tem tanta Sim. tecnologia à disposição, né? Então, e nós precisamos, o deputado, prestigiar o progresso, o desenvolvimento, porque a quarta revolução industrial ela vai trazendo impactos e nós vamos ter de alterar os nossos procedimentos, nos acostumar a outros ritmos, a outras tecnologias e uma conexão falando com a outra, que a obsolescência na tecnologia está sempre mordendo o nosso calcanhar, né? ah, e tá mesmo, né? O senhor que foi piloto sabe que, não é, que a cada dia a gente tem uma mudança, né, que exige uma mudança interna e uma adaptação, né? Sem dúvida, é verdade. Vocês que estão aí, tem que acompanhar a tecnologia mesmo, não pode ficar para trás. Hoje o senhor não pilota mais? Eu tô com a carreira suspensa. Porque... Por conta da atividade parlamentar, não dá para conjugar as duas atividades. Né? Tô até tentando achar tempo, porque eu me empenho muito em fazer as coisas e realmente não tem sobrado tempo sequer para fazer um voozinho de brincadeira, de recreação, né, para descansar um pouco a cabeça. A atividade parlamentar ele exige muito, né, para aqueles que querem se interessar, isso é verdade, né? Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, então eu me dedico, tenho estudado muito. Essa questão da reforma da Previdência é um assunto que me preocupa muito, eu não quero cometer nenhuma injustiça, eu quero votar realmente de uma forma justa. Se aquilo for bom, eu aprovo. Se aquilo não for bom, eu não aprovo. Para isso, você precisa ter muito conhecimento de sistema previdenciário, direito previdenciário, conhecer na prática como é que isso vai refletir para a sociedade. Então, eu não posso, até por vontade minha mesmo, eu fui eleito por uma massa, né, que pode ser atingida e pode ser prejudicada. Então, jamais eu cometeria esse ato de injustiça, né, em não representá-los naquela vontade que eles gostariam, né? Eu sou apenas um braço de uma parte da sociedade e aí eu quero cumprir muito bem com essa responsabilidade. Vocês têm alguma experiência em relação a cartório? Já teve alguma proximidade? Tinha uns 5 ou 6 anos de idade que eu fui ver a primeira escritura da minha vida, quando um avô meu comprou uma casa e que foi lá transcrever a escritura. Era um livro desse tamanho, né, desse jeito, assim, que o cara trazia aquele livro pesado na mão, aí tinha que pegar com todo jeito aquele livro, e ali estava transcrito sem errar uma palavra, toda aquela atenção, aquele cuidado, transcrevendo exatamente o que era um imóvel, e ele com uma letra bem feita, por sinal, né? Ele trazia na mão do cliente e com toda a calma lia, pedia para a pessoa ler e depois assinava. E eram livros e mais livros, aquelas prateleiras enormes, né? Até difícil de se localizar uma escritura, né? E hoje, quando eu vejo essa tecnologia toda na ponta dos dedos, em questão de segundos se faz isso, eu dou um parabéns para a tecnologia e dou um parabéns para essa geração que está conduzindo isso. Vocês têm uma responsabilidade, o doutor Nalini já até falou, vocês cuidam do segundo maior bem protegido pela Constituição. O primeiro é a vida, né? O segundo é a propriedade, né? Já tentaram quebrar regras que possam danificar, riscar, manchar esse direito à propriedade. Alguns segmentos
da sociedade, posso até dizer subversivos, né, em algum ponto da história recente, tentaram dizer que a propriedade é da sociedade, é de quem chegar primeiro, né, tentando promover uma verdadeira distorção do que está escrito na Constituição. Vocês são copartícipes e verdadeiros cumpridores do que está a Constituição. Os registradores e os trabalhadores nas delegações extrajudiciais às vezes são muito injustiçados, né? Assim como existe preconceito em relação à polícia militar, de setores mal informados, existe preconceito em relação àquilo que chamam de cartório burocrático, quando a diferença de 1988 para cá, aquilo que as delegações fizeram sem um tostão do Estado, é alguma coisa que precisa ser evidenciado junto à população que não é esclarecida. Deputado, nós ficamos muito contentes da sua visita aqui e gostaríamos que o senhor deixasse aí uma mensagem para a juventude. Perfeito, eu gostaria de deixar duas coisas então. Primeiro, colocar à disposição as minhas redes sociais, a página do Facebook, o Instagram, Twitter, YouTube, que é tudo Coronel Tadeu. Que você digitar Coronel Tadeu no Face, no Instagram, né, Snapchat, Twitter, Coronel Tadeu é o ponto de comunicação, a forma de comunicação que vocês podem. E até o site também, Coronel Tadeu, página na internet. Por que eu deixo as minhas redes sociais? Eventualmente, se vocês tiverem sugestões, elas serão muito bem-vindas, todas elas serão lidas, apreciadas, né? E, sendo uma ideia boa, com certeza nós vamos levar para frente. Dou um exemplo da CNH Social, que foi o primeiro projeto que eu assinei, quando uma pessoa está absolutamente desempregada e ela precisar renovar a carteira de habilitação dela, o Estado vai bancar isso. Esse é o projeto porque muitas pessoas perdem uma oportunidade de emprego, já estão desempregadas, aparece uma oportunidade como, por exemplo, motorista particular. Minha carteira está vencida, ele perde. Aí vai, um outro é contratado por ele não ter a CNH em dia, a Carteira Nacional de Habilitação em dia. Então, esse é um dos projetos que não foi ideia minha, isso foi sugestão que veio. Então, realmente eu aproveito e nós levamos à frente. Segunda mensagem que eu gostaria de deixar para todos os jovens, para todos vocês que trabalham nessa área de cartórios, registro de imóveis, é que vocês participem da vida política, né? O velho ditado que eu aprendi quando eu tinha 18 anos de idade, né? Quem não gosta de política é governado por quem gosta. A participação de vocês, portanto, ela é muito importante para o processo político. É bom conhecer o que é um partido político, é bom conhecer como se chega num cargo de parlamentar, seja de vereador, deputado estadual, deputado federal, conhecer o processo político do nosso país hoje, que é extremamente complicado. E eu digo para vocês que é tão complicado que cheguei ao ponto até de desistir, de tão complicado que é. Eu falei assim, não, mas eu não posso desistir. Porque se eu desistir, alguma pessoa mal intencionada vai ocupar o meu lugar e eu não quero isso. E é isso que eu preciso dos jovens. Os jovens precisam participar. Nós temos hoje alguns parlamentares jovens que estão dando um verdadeiro show dentro do parlamento. E aqui eu cito o Kim Kataguiri, que é do Democratas de São Paulo, e cito também o Marcel Van Harten, que ele é do Novo do Rio Grande do Sul, e diga-se de passagem, o deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul. São jovens na política, com um pensamento excelente, profícuo e principalmente honesto. Então você que fica reticente em querer tratar de política, não fique reticente não. Venha para a política mesmo, venha trabalhar, venha participar, que nós estamos precisando, o país está precisando de políticos honestos. Porque de desonestos nós já estamos cheios. Então ficam os dois recados aí para vocês, meus jovens, e os meus agradecimentos e essa oportunidade, doutor Nalini, de poder estar aqui conversando nesse papo muito agradável, nessa conversa bem agradável mesmo. Muito obrigado, Coronel Tadeu, deputado federal por São Paulo e agora amigo de vocês. Ouçam e participem, deem sugestões, porque o parlamentar precisa ter esse contato, né, essa ligação permanente, porque
E essa é a vitamina que faz com que ele produza coisas boas. E eu nunca me esqueço de que nós aprendemos isso, Montesquieu, quando fez a separação de funções, a mais importante é o parlamento. É quem elabora as regras do jogo, porque executivo é cumprir a lei. Judiciário aplica a lei quando existe controvérsia, mas quem tem as rédeas é o parlamento. Esperamos que o senhor produza bastante lá, coronel. Se Deus quiser, vou produzir mesmo. Muito obrigado.